Fundo Imobiliário RZTR11. Será que vale a pena? É um bom investimento? É o que vamos ver no vídeo de hoje. Lembrando que o vídeo não é recomendação de compra de nenhum ativo, simplesmente compartilho aqui com vocês algumas análises e estudo que eu faço sobre fundos imobiliários. Como de costume, vamos ver alguns pontos importantes aqui do seu último relatório gerencial. Depois vamos voltar aqui no site Status Invest e considerar alguns indicadores. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E você que já é inscrito, deixe seu apoio aí por deixar seu like e seu comentário. Inicialmente, vamos ver qual é o objetivo desse fundo. Ele diz o seguinte: ele tem como principal objetivo gerar retorno para os seus investidores no longo prazo através do arrendamento, compra e venda de propriedades agrícolas em 3 diferentes estratégias. Diz também que o fundo tem foco no território nacional, com atuação nas regiões consolidadas de produção de grãos e fibras. Atualmente, sua gestão é feita pela RISA, Gestora de Recursos. Ele é administrado pelo Banco Genial. O início das suas atividades foi no mês de outubro de 2020, então ele já faz um pouco mais de 2 anos de existência. Os investidores, de um modo geral, podem investir nesse fundo. Seu código de negociação é o RZTR11. Ele já fez 2 emissões de cotas. Atualmente ele tem um pouco mais de 11 milhões de cotas distribuídas. Ele cobra também uma taxa de administração de 1,25% ao ano e cobra uma taxa de performance de 20% acima do CDI mais 2%. Então, se ele lucrar no mês acima do CDI mais 2%, o seu lucro que exceder esse índice aqui, ele vai cobrar 20%. Nessa parte aqui nós podemos ver que ele está com dividendo yield anualizado de 14,65%. Atualmente, as terras que são da sua propriedade correspondem a 52 mil hectares, é a área total em hectares. E seu valor de mercado é um pouco superior a R$ 1 bilhão. Esse valor aqui de último dividendo vocês desconsideram porque foi referente ao mês de novembro. Atualmente ele conta aqui com 14 ativos que ele tem investido. 100% dos seus contratos são de arrendamento rural. Como vimos lá em cima, ele podia realizar arrendamento, compra e venda de propriedades agrícolas. Porém, ele investe 100% em arrendamento de terras. E ele é um fundo que possui um pouco mais de 67 mil cotistas, já próximos aqui dos 68 mil. Seu prazo médio final dos contratos é de 11,4 anos, então são contratos longos. Isso é algo positivo porque nos passa uma certa segurança. Sabemos que a quebra de um contrato geralmente está atrelada a uma multa bastante elevada. Então, geralmente, ninguém vai querer quebrar um contrato. Então, contratos longos são realmente positivos. E ele tem uma liquidez média diária muito boa, superior aqui a 4,6 milhões de reais ao dia. Então, se você comprar esse fundo, se futuramente você quiser vender, você não vai ter dificuldades para poder realizar essa venda, porque sempre vai ter alguém disposto a comprar. E como está no caso do portfólio atualmente do RZTR11? O gestor disse aqui que a alocação do fundo atualmente está em 94%. E nessa tabela aqui podemos ver como está distribuído. Atualmente ele tem aqui um caixa disponível de 6% e os outros 94% estão investidos nessa tese aqui de investimento, onde ele tem 49% dos seus recursos investidos nessa tese. E nessa outra aqui ele tem 46%. Nessa de baixo aqui no momento ele não tem nada investido. Então, se somarmos aqui o 49% mais 46%, vai dar exatamente os 94% que ele mencionou que estão alocados atualmente. E nessa parte final aqui, nós temos mais algumas informações sobre os 14 ativos que atualmente ele investe. Aqui ele mostra qual é a localização da propriedade, o tamanho da propriedade em hectares, ele mostra a área de plantio em hectares, a cultura que é cultivada naquela propriedade, a tese de investimento que ele usa, o valor investido naquela propriedade. Aqui ele mostra se ele tem uma futura opção de compra dessa propriedade e mostra também quem foi que arrendou aquela propriedade. E aqui por último ele mostra qual é o prazo de contrato do arrendamento. Como podemos ver, são contratos superiores a 10 anos. Como eu já mencionei, isso é algo positivo porque nos dá uma previsibilidade para o futuro. Então, pessoal, é praticamente dessa maneira aí que o fundo imobiliário RZTR11 ele ganha dinheiro através do arrendamento de terras agrícolas. E aqui no final
ele fala um pouquinho sobre cada propriedade. Ele dá mais algumas informações sobre a localização, o tipo de operação, as operações de arrendamento. Tem aqui algumas imagens aéreas dessas propriedades. Aí no final vocês podem conferir aqui um por um e ver a localização e mais algumas informações sobre cada um desses ativos. E vindo agora para o site Status Invest, podemos ver que o RZTR11 ele está sendo negociado aqui exatamente a R$ 100. Nos últimos 12 meses, o seu preço variou entre os R$ 93,98, que foi a sua mínima, e os R$ 106,39, que foi a sua máxima. Então ele está aqui mais ou menos no meio, né? Entre a sua mínima e a sua máxima. No momento, ele está com dividendo yield de 14,61%, o que é uma excelente rentabilidade. Nos últimos 12 meses, ele já pagou o valor aqui de R$ 14,61 por cada cota. Nessa parte aqui podemos ver que seu valor patrimonial por cota, no caso seu preço justo, é de R$ 97,31. Mas como vimos lá em cima, ele está sendo negociado a R$ 100. Então ele está atualmente custando mais caro do que o seu preço justo. É exatamente isso que o preço PVP está nos mostrando, que está de 1,03. Voltando a dizer sobre esse indicador, para quem ainda não conhece, sempre que o preço PVP estiver acima de 1, quer dizer que o fundo imobiliário ele está custando mais caro do que o seu preço justo. Se ele estiver abaixo de 1, quer dizer que o fundo imobiliário está sendo negociado mais barato do que o seu preço justo. Então, se você tiver interesse em comprar o RZTR11, lembre-se que você estará comprando ele aproximadamente com 3% mais caro do que o preço justo. Ele tem aqui disponível em caixa também um pouco mais de 6%, o que corresponde a 67 milhões de reais para futuros investimentos. É um fundo que conta atualmente com um pouco mais de 74 mil cotistas e um pouco mais de 11 milhões de cotas distribuídas. Tem uma liquidez diária muito boa, superior a 4,4 milhões de reais, e tem participação no INFIX de 1%. Seu último rendimento, que ele anunciou no dia 29/12 de 2022 e que será pago no dia 6/1 de 2023, foi de 86 centavos. Tirando como base aqui a cotação de R$ 100, seu rendimento para esse mês será de 0,86%. Esse valor que ele vai pagar foi o menor rendimento que ele pagou nesse ano de 2022. Podemos ver aqui que no decorrer desse ano de 2022, de janeiro até o mês de novembro, ele pagou R$ 1,25. Então, só nesse mês de dezembro que ele acabou diminuindo aí os seus proventos. Além dos terrenos aqui que eu já mencionei do relatório inicial que o RZTR11 ele investe, descendo mais um pouquinho aqui nós podemos ver que ele também tem outros ativos financeiros, como por exemplo ele investe em uma LCI do Banco Bradesco, que é um investimento da renda fixa, onde ele tem aqui um pouco mais de 15 milhões de reais investidos, e ele também investe em um fundo de investimentos do Itaú Soberano, onde ele tem aqui um pouco mais de 81 milhões de reais investidos nesse fundo de investimentos. Então, pessoal, esse era o fundo RZTR11. Deixe aí nos comentários o que é que vocês acharam desse fundo. Vale a pena no ponto de vista de vocês? E se você é investidor do RZTR11, diz aí nos comentários como tem sido a sua experiência investindo nesse fundo imobiliário, beleza? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço e bons investimentos a todos.